As Três Idades da Vida Interior, tomo 2, páginas 241 até 244. A prudência heróica. Fala-se com menos frequência da heroicidade da prudência do que da heroicidade da fortaleza. Contudo, esta virtude também deve se revestir de caráter heróico nos momentos mais difíceis. É a prudência que tem por missão dirigir nossos atos ao fim último, estabelecendo o justo meio nas virtudes morais e evitando os excessos. Ela nos faz evitar a precipitação, a imprudência, a indecisão e a inconstância na prática do bem. Seu objeto é a verdade e a sinceridade que devemos imprimir em todas as nossas ações. Por isso, disse o Senhor a seus discípulos: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 16. De fato, não é fácil conciliar sempre essas duas virtudes, a prudência e a simplicidade. Ambas, no entanto, são indispensáveis a todo cristão. Acrescenta-se a isso um aspecto que os filósofos antigos não alcançaram. O cristão não deve ser apenas o homem honesto que desenvolve sua personalidade de modo natural, mas deve viver como filho de Deus, em perfeita dependência dele. A prudência cristã, quando atinge seu grau mais elevado, conhece com clareza e profundidade o verdadeiro bem que convém a um filho de Deus. E ordena com firmeza as demais virtudes para que ele o pratique de forma santa. Essa virtude é, portanto, absolutamente necessária para todos aqueles que aspiram à perfeição ou à união íntima com Deus. De fato, é dever de todo cristão buscar todas as virtudes em grau elevado. E isso não é possível sem que a prudência esteja presente, ao menos em grau proporcional, naquilo que diz respeito à santificação pessoal. Essa virtude é especialmente necessária àqueles que têm a missão de aconselhar ou conduzir os outros no caminho espiritual. Se porventura colocarmos confiança excessiva em nossa própria prudência, Deus, que deseja purificar-nos, pode permitir que caiamos em certos erros, seguido de fracassos mais ou menos visíveis. Também pode permitir distrações ou desatenções, que nos trazem consequências desconfortáveis e nos humilham. Mas, uma vez completada essa purificação, a prudência pode tornar-se heróica, e então se une ao dom do conselho em grau elevado. Por esse dom, sobretudo nas situações difíceis, recebemos a inspiração clara sobre o que convém fazer. Esse dom pode ser percebido de modo particularmente evidente nos conselhos que Santa Catarina de Sena deu ao Papa quando o exortou a retornar de Avinhão a Roma, e também em suas cartas dirigidas aos príncipes sobre questões políticas que afetavam diretamente a fé e a Igreja. Mesmo sem atingir um grau tão elevado, a prudência perfeita, unida ao dom de conselho, faz-nos perceber como devemos falar e agir em circunstâncias difíceis. Por exemplo, quando nos fazem uma pergunta indiscreta e nos vemos obrigados a responder imediatamente, sem faltar à verdade e sem revelar um segredo. Se a alma é dócil ao Espírito Santo, ele mesmo inspira a resposta adequada. Isso se observa com frequência em tempos de perseguição, especialmente quando os sacerdotes que exercem um ministério tão reservado são forçados a responder às perguntas mais insidiosas. É aqui que se manifesta, de modo particular, a prudência heróica. O mesmo acontece quando o Senhor inspira alguns de seus servos a empreenderem ações que, aos olhos de muitos, parecem imprudentes. São Aleixo, na mesma noite de seu casamento, recebeu a inspiração de abandonar sua esposa e consagrar sua vida à solidão e à oração. Viajou então para visitar os mais célebres santuários da cristandade. Fê-lo com grande heroísmo e retornou sem se identificar à casa de seu pai, eis onde vivia sua piedosa esposa. Ali passou muitos anos como mendigo, dormindo debaixo de uma escada, sem ser reconhecido por ninguém até o momento de sua morte. Essa vida tão heróica não destruiu neles o amor conjugal. Ao contrário, espiritualizou-o e o transformou por completo. São Aleixo, naquela situação tão extraordinária, vivendo incógnito na casa do pai e sendo muitas vezes maltratado pelos criados,
Certamente exercitou a prudência heróica, juntamente com o dom de conselho. O mesmo se deu com São Francisco de Assis em seu amor à pobreza. De forma semelhante, agiram aqueles que, por inspiração divina, empreenderam obras extraordinariamente difíceis, como a reabilitação de jovens perdidas e até mesmo criminosas, transformando-as em religiosas consagradas a Deus. Esses servos do Senhor muitas vezes se veem em situações extremamente difíceis, nas quais não sabem como agir. Mas é justamente nesse momento que se deve pedir a luz de Deus e as inspirações do dom de conselho, entregando-se com docilidade nas mãos do Senhor. A prudência perfeita é, portanto, inseparável da oração contínua, que nos concede a divina inspiração. Ela também nos inclina a escutar os conselhos daqueles que podem iluminar o nosso caminho. Representa a maturidade perfeita do Espírito. Em relação às graças sobrenaturais extraordinárias, a verdadeira prudência é cautelosa, não as rejeita de antemão, mas examina cuidadosamente os fatos e só se pronuncia quando há verdadeira necessidade, depois de ter suplicado a luz de Deus. A prudência perfeita manifesta-se especialmente no discernimento de vocações excepcionais. A heroicidade dessa virtude revela-se sobretudo em atos que, aos olhos da sabedoria humana, parecem imprudentes, mas que, na verdade, fundamentam-se em uma sabedoria superior, comprovada pelos frutos que produzem. Assim, o Salvador enviou os 12 apóstolos, desprovidos de todo o auxílio humano, para trabalhar pela conversão do mundo. Da mesma forma, São Domingos e São Francisco enviaram seus primeiros discípulos com um bastão e boa vontade para os diversos países da Europa, onde fundaram centros de vida apostólica que permanecem até hoje. Não trataremos aqui da justiça em seu sentido mais amplo, aquele que designa as virtudes em geral, como quando se diz que São José era justo. Referimos-nos à virtude específica da justiça, que inclina a nossa vontade a dar a cada um aquilo que lhe é devido. A justiça perfeita e suas expressões heróicas. Introdução com música suave e sons ambientes discretos, como o sopro do vento ou um leve cântico gregoriano. A justiça comutativa estabelece, segundo o direito, a ordem entre os indivíduos, regulando as trocas e os contratos. A justiça distributiva organiza a vida social, distribuindo de modo conveniente entre as pessoas os bens de utilidade comum, as vantagens e as responsabilidades. A justiça legal ou justiça social estabelece leis justas e assegura a sua observância, tendo sempre em vista o bem comum. Por fim, a equidade, também chamada epikeia, atenta mais ao espírito das leis do que à sua letra, sobretudo nos casos excepcionais em que a aplicação rígida da norma seria demasiado dura e desumana. Para compreendermos bem a perfeição da justiça, devemos lembrar que essa virtude não proíbe apenas o roubo e a fraude, mas também a mentira. Qualquer palavra proferida voluntariamente contra a verdade, a hipocrisia, a simulação, a violação do segredo e o ultraje à honra e à reputação do próximo, por meio de calúnias, maledicências ou ações desonrosas. Proíbe igualmente o juízo temerário, as zombarias e as ironias que injustamente diminuem o próximo. Em nós, a justiça muitas vezes se mistura com impurezas, como quando a praticamos por interesses egoístas. Por exemplo, quando alguém paga uma dívida apenas para evitar os custos de um processo judicial, ou evita a mentira por temer as consequências desagradáveis que ela possa trazer. É necessário, portanto, que essa virtude seja purificada de tudo o que possa ofuscá-la. A justiça perfeita é indispensável para todos os que aspiram à união íntima com Deus, pois devem ser irrepreensíveis diante dos outros e praticar com eles todos os deveres de justiça e caridade. Lemos no livro do Eclesiástico, capítulo 4, versículo 33. Luta pela justiça até o último fôlego, para o bem da tua alma. Combate pela justiça até a morte, porque Deus lutará por ti contra os teus inimigos. Não sejas apressado ao falar, nem lento e negligente ao agir. Não sejas em tua casa como um leão, aterrorizando os teus domésticos e oprimindo aqueles que estão sob teu cuidado.
que tua mão não esteja estendida para receber, mas encolhida para dar. O cristão perfeito, que alcança o estado de união íntima com Deus, deve exercer a justiça de maneira heróica em todos os seus aspectos, inclusive na equidade. Deve observar perfeitamente todas as leis, sejam elas divinas ou humanas, eclesiásticas ou civis. Se alguma vez for chamado a distribuir bens ou encargos, deverá fazê-lo com base nos méritos de cada pessoa, elevando-se acima de qualquer consideração pessoal, como laços de parentesco ou amizade. Deve evitar toda forma de injustiça ou ofensa, por menor que seja. A justiça heróica se revela de forma especial quando há dificuldade em conciliá-la com afeições profundas. Por exemplo, quando um pai de família, que também é magistrado, precisa julgar com imparcialidade um filho gravemente culpado, ou quando um superior precisa enviar um filho espiritual, muito querido, a um local afastado e cheio de perigos. A religião manifesta-se de forma heróica, quando alguém cumpre todos os seus deveres apesar da oposição firme da família ou de qualquer outra origem. Ela se expressa também no voto, fielmente cumprido, de sempre escolher aquilo que é mais perfeito. E ainda na fundação de uma nova família religiosa em meio às grandes dificuldades que geralmente acompanham esse chamado. A pobreza heróica renuncia a tudo e contenta-se com o estritamente necessário para se assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça. Nada falta àquele que nada deseja. Por isso, como São Francisco de Assis, essa alma é espiritualmente rica e feliz. A castidade heróica manifesta-se sobretudo na virgindade perpétua, quando se vive na carne uma vida plenamente espiritual, a ponto de esquecer qualquer desordem dos sentidos, pela força com que se os vence. A obediência heróica manifesta-se, enfim, na perfeita renúncia à própria vontade, não realizando coisa alguma sem antes consultar seus superiores, obedecendo a todos, independentemente de sua índole ou condição. Às vezes, Deus exige uma obediência extremamente difícil, como quando pediu a Abraão que sacrificasse o próprio filho. Nesses casos, é necessária uma fé profunda, capaz de nos fazer enxergar no superior a própria presença de Deus, pois é Ele quem fala por meio de seus intermediários. Trata-se de um momento de noite escura. Mas, se tivermos a coragem de atravessá-lo com decisão, Ele nos conduzirá a uma grande luz, pois o Senhor recompensa abundantemente com graças de luz, fortaleza e amor aqueles que obedecem dessa forma. Assim, a heroicidade das virtudes morais se coloca cada vez mais a serviço da caridade e prepara a alma para uma união mais íntima com Deus, da qual falaremos a seguir. Capítulo 14. O amor de Jesus crucificado e de Maria na vida unitiva. No mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33. Os quietistas afirmavam que a santa humanidade do Salvador era um meio útil de santificação apenas no início da vida espiritual. Santa Teresa, porém, insistiu com firmeza sobre este ponto. Não devemos abandonar, por nossa própria conta, a contemplação da humanidade do Salvador na oração, pois ela é o caminho que conduz as almas à sua divindade. Ao tratar da condição das almas que se encontram na sexta morada, capítulo 7 do Castelo Interior, Santa Teresa escreve: Pode parecer-vos que quem já goza de coisas tão sublimes não precisa mais meditar nos mistérios da santíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sua alma está toda ocupada no amor. Mas quero dizer-vos, ainda que já o tenha dito antes, que procedais com grande atenção nesse ponto. E ouso afirmar, não creiais em quem vos disser o contrário. Como poderíamos, deliberadamente, afastar-nos de todo o nosso bem e socorro, que é a santíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele mesmo declarou que é o caminho. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6. Diz também que é a luz, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Há almas, e não são poucas, que uma vez levadas pelo Senhor à contemplação perfeita, desejariam permanecer ali para sempre.
mas isso não é possível. Acreditem em mim. Não se deixem absorver tanto, como já disse em outra ocasião, pois a vida é longa e cheia de tribulações. Precisamos olhar para nosso modelo, Cristo, e ver como ele suportou tudo, assim como os apóstolos e os santos, a fim de imitá-los com perfeição. É excelente companhia ter o bom Jesus, para que jamais nos afastemos dele e de sua Santíssima Mãe. Digo-vos, filhas, que considero perigoso o caminho que nos afasta da devoção à sacratíssima humanidade de Cristo. E o demônio pode usar esse afastamento para nos fazer perder a devoção ao Santíssimo Sacramento. Nesse mesmo espírito fala Santa Catarina, que nunca deixa de exaltar o valor do sangue do Salvador. Notas explicativas. Heroicidade das virtudes morais. 1. Prudência heróica, firmeza sobrenatural na verdade. A prudência, mais que uma virtude de cautela, é a sabedoria prática iluminada pela fé. Ela conduz todas as outras virtudes ao seu justo equilíbrio, mesmo em situações difíceis ou arriscadas. É considerada heróica quando permanece fiel à verdade, mesmo diante de perseguições, humilhações ou incertezas. O dom do conselho. Luz divina nos dilemas humanos. O dom do conselho é o auxílio sobrenatural do Espírito Santo para discernir o que fazer em situações complicadas. Ele se une à prudência quando esta alcança a maturidade espiritual. Assim, a alma é inspirada a responder com verdade e caridade, sem trair a fé nem ofender a justiça. Exemplos de prudência heróica. Santos diante do paradoxo. Santo Aleixo abandonou tudo por amor a Deus e viveu incógnito entre os seus, exercendo uma prudência dolorosa, porém santa. São Francisco de Assis fundou uma ordem sem segurança humana, confiando inteiramente na providência. São Vicente de Paulo aconselhava com sabedoria firme e cheia de caridade, mesmo em contextos políticos. 4. Justiça heróica. Dar a cada um o que lhe é devido, com amor. A justiça não se limita a evitar o roubo ou a mentira. Inclui também o respeito profundo à verdade, à reputação, ao segredo, à honra e à dignidade do próximo. Torna-se heróica quando é mantida mesmo sob dor, afeto ferido ou conflito de sentimentos. 5. Equidade cristã. A justiça temperada pela misericórdia. A equidade é a capacidade de aplicar a lei com sabedoria e compaixão, indo além da letra e buscando o bem real. Foi essa equidade que Jesus exerceu ao perdoar pecadores e acolher os excluídos. 6. Pobreza heróica. Liberdade total em Cristo. A renúncia radical a todos os bens, como viver apenas com o essencial, é um modo sublime de imitar Cristo pobre. São Francisco de Assis a veio com alegria e pureza de coração, tornando-se espiritualmente riquíssimo. 7. Castidade heróica. Vida totalmente oferecida a Deus. A castidade perfeita não é repressão, mas liberdade amorosa e alegre, ordenando os afetos a um único amor, Cristo. Na vida consagrada, a castidade torna-se sinal do reino futuro. 8. Obediência heróica. Entrega plena à vontade de Deus. Quando a vontade própria é abandonada por amor e confiança, mesmo em ordens dolorosas ou misteriosas, manifesta-se a obediência heróica. Abraão, ao aceitar sacrificar seu filho, tornou-se modelo supremo dessa entrega. 9. A virtude heróica como caminho de união com Deus. A heroicidade das virtudes morais não é fruto apenas de esforço humano, mas da graça que purifica, fortalece e eleva a alma. Elas são preparações para a vida unitiva, em que o amor de Deus reina plenamente. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange.
Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.